Bom, antes de iniciarmos aqui com os versículos, vou realizar uma oração aqui para iniciar e deixar que o Senhor venha conduzir o nosso coração, a nossa mente. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui, reunidos, eu, Wagner Olmos, Wagner Nunes. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra que edifica, Tua palavra que transforma, Tua palavra, Senhor, que edifica a nossa vida por completo, Senhor. E pedimos ao Senhor toda a direção, todo o discernimento, que toda distração, Senhor, que não venha atrapalhar este momento, Senhor, de estarmos compartilhando a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha envolver cada um de nós aqui, principalmente os irmãos que estarão ouvindo essa mensagem. Seja uma mensagem que venha atingir cada coração, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento e pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos começar então com o Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Diz assim a palavra: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Louvado seja Deus. Esse versículo é valioso. Wagner Nunes. Amém. Filadélfia é amor fraterno. E como nós precisamos, nos dias que estamos vivendo, de unidade. Porque, infelizmente, o que nós temos visto por aí são igrejas divididas por placas denominacionais, até por divergências teológicas, mas mesmo isso não pode jamais tirar o espírito da igreja, que é a unidade. Porque sem a unidade nós não vamos chegar lá. Eu creio, se todos nós tivermos um coração próprio, como é representado pela igreja de Filadélfia, Deus vai alinhar nossos pensamentos na verdade. Então, aquilo que nós achamos que estava certo pode ser errado, e aquilo que nós achamos que estava errado estava certo, e por aí vai. O importante é a unidade. Uma coisa eu tenho certeza, que a igreja do fim, ela vai estar devidamente alinhada na doutrina. Então, nós precisamos entender isso. Então, nós devemos ter paciência nesse tempo de transição. Esse é o tempo que Deus está despertando a sua igreja. Despertando para quê? Para a unidade. Então, nesse processo de despertamento, nós possamos ter paciência. Eu nunca me esqueço do apóstolo Paulo repreendendo Pedro na face, porque Pedro era reprovável naquele momento. Mas na segunda carta de Pedro, Pedro reconhece o ministério de Paulo, elogia o apóstolo Paulo e fala que ele escreve coisas difíceis nas suas cartas que os indoutos torcem para a sua própria ruína. Então, eles conseguiram manter aquelas divergências, mas o principal, que é a unidade, eles mantiveram. E nós precisamos compreender isso. Se quisermos fazer diferença nesse tempo do fim, nós precisamos nos unir. E Filadélfia é uma das igrejas que não tem repreensão, juntamente com a Esmirna. E Filadélfia é amor fraterno. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso. Óleo é a manifestação do Espírito. As duas testemunhas, elas receberão um poder superabundante por causa dessa comunhão. Então é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Olha aí, sacerdotes, nós vamos ser sacerdotes, vamos ensinar a palavra, vamos pregar arrependimento, vamos manifestar esse óleo até a gola das suas vestes, nossas vestes brancas, andando em santidade. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. A palavra de Deus é chamada como orvalho. Então seremos cheios da palavra com essa unidade. Ali, nesse ambiente de comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Em Efésios capítulo 4, nesse processo de despertamento, olha só como está escrito. Efésios 4, versos 1 a 3. Como prisioneiro no Senhor,
Eu rogo-lhes, imploro-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Tá vendo? E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, esse é o espírito. O espírito de divisão é de Satanás. Mas o espírito de unidade, de união, é do Espírito de Deus. E nós precisamos desenvolver o quanto antes essa unidade, tendo paciência e suportando uns aos outros. E também está escrito aqui que Jesus Cristo é o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sabe o que significa isso? Que Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, e ao ressuscitar dentre os mortos, ele tomou as chaves da morte e do mundo dos mortos. E nós servimos a esse Deus. Então não importa o que possa acontecer conosco na nossa jornada de tribulação e angústia, no final das contas, nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa palavra, chave de Davi, nós encontramos em Isaías 22. Ali fala acerca de um mordomo infiel chamado Sebna, figura de Satanás, e de Eliaquim, Deus levanta. Então, quando Jesus Cristo foi levantado dentre os mortos, ele pisou na cabeça dessa Sebna, desse mordomo infiel que tipifica Satanás. Que em Colossenses 2:15 está escrito que, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em Apocalipse 1:17-18 está escrito: quando vi Jesus, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então, se Jesus tem a chave de Davi, nós temos a chave com ele, porque está escrito que a chave de Davi é posta sobre os seus ombros. Ombro faz parte do corpo de Cristo. Então, ele é a cabeça, ele recebeu toda a autoridade, ele repassou essa autoridade para a igreja. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores diante de todas as tribulações. E isso é uma confiança que nós temos que ter em Jesus, principalmente no período da grande tribulação, se estivermos aqui, confiando num Deus que nunca perdeu uma batalha, e quem perseverar firmes nele até o fim será mais que vencedores diante de todas as tribulações. Então, já começamos falando sobre o amor fraternal e sobre a autoridade que nós temos e a segurança de crer que o Todo-Poderoso está conosco até a consumação dos séculos. Amém, amém. Wagner Olmos. Amém. A gente pode ver aqui no texto, né, a referência, normalmente a referência do primeiro versículo de cada carta que está sendo tratada, ela aponta para uma qualidade de Jesus. Vocês já perceberam isso? Sempre vem trazendo uma referência diferente de Cristo, para que a gente consiga analisar por todos os ângulos. E o ângulo que traz aqui é a respeito da chave, né, de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. O irmão Wagner trouxe muito bem aqui a respeito da sua morte e tudo o que ocorreu a partir daquele momento, né? Que a gente sabe que o mundo espiritual foi abalado, porque Satanás foi vencido na cruz, entende? Então, foi abalado. Mas muito mais do que isso, a referência vem trazendo a nós, que nós temos hoje uma oportunidade que antes nós não tínhamos. Quando a gente vê lá em João 14, eu vou trazer esse texto aqui, tá? João 14, do versículo 4 ao 6, que diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que ocorreu naquele momento que Cristo fez essa expiação na cruz por nós, que Cristo morreu, ele descortinou um caminho que era inacessível para o homem. Entende? Então, a porta que era fechada, que somente o sumo sacerdote poderia exercer aquela função, aquela porta fechada que o homem não tinha acesso, foi descortinada por Cristo.
Então ele diz agora assim, ó, eu sou o caminho, você não precisa mais de intercessor, a não ser por mim. Lógico, ninguém chega ao Pai senão por ele. Mas a gente não precisa chegar para um presbítero, a gente não precisa chegar para um pastor, não precisa chegar para um padre, papa, ninguém. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora que teu Pai que te vê em secreto, ele te atenderá às tuas súplicas. Nós estamos vendo agora uma série muito importante do irmão Wagner. Eu assisti a tua pregação do primeiro vídeo ontem, irmão Wagner. Foi 1 hora mais ou menos de pregação, me tocou muito. Porque nós temos a chave que está dizendo que ele tem de Davi. Essa chave foi dada uma cópia para nós. Você sabia disso, irmão Wagner? E essa cópia a gente abre quando quiser. É o momento que eu dobro meu joelho no chão, eu entro no mesmo lugar que Cristo Jesus está. Você acredita nisso? Só que muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente não sabe e nem acredita que tem esse poder de adentrar por essas portas. As pessoas criam uma ilusão muitas vezes de série, porque tem um portal que vai me fazer passar para uma outra região, uma outra dimensão. Essa dimensão, uma dimensão pode ser acessada por nós hoje. As regiões celestiais podem ser habitadas por nós. Por quê? Porque o trono do Pai, aonde Jesus está hoje, à direita, à destra de Deus, este é um lugar que, de acordo com a minha oração, se eu orar e se eu me apresentar a minha súplica em nome de Jesus, esse lugar é acessível para mim. Então, é fantástico. É fantástico quando a gente internaliza e reconhece o direito que a nós foi otorgado por Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz por nós. Amém, amém. E essa autoridade, nós precisamos reconhecer que nós podemos ter essa autoridade que Jesus nos entregou. Essa passagem de Mateus 16, 18 é muito importante, que trata muito sobre essa autoridade. Está escrito aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, Hades, o mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E essa autoridade, de forma plena, será derramado sobre as duas testemunhas. E, principalmente, precisamos entender os dois castiçais que estão dignas, íntegras diante do Senhor. Nós tratamos aqui acerca da igreja de Esmirna e agora nós estamos tratando a igreja de Filadélfia. As duas, dentre as 7 que estão íntegras diante do Senhor, elas representam somente 28% das 7 igrejas. As outras 5 representam 72%, ou seja, 72% estão dormindo, somente 28% estão atentas, como atalaias do Senhor. Então, nós precisamos realizar essas conexões e entender o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Apocalipse 3, verso 8, diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti uso uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Wagner Nunes. Amém. Se tratando de grande tribulação, que é o contexto básico aqui, né? As 7 igrejas, eu entendo que são as duas testemunhas na última semana de Daniel, e eu consigo enxergar uma porta aberta fazendo uma conexão com Apocalipse capítulo 12, em que a igreja será conduzida ao deserto com asas como que de águia, para ser guardada, sustentada por Deus no período da grande tribulação, por tempos e metade de um tempo, 42 meses, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, metade da última semana. Nós aprendemos, quando meditamos na igreja de Esmirna, que, profeticamente,
ela simboliza a parte da igreja que vai ter que dar a sua vida por amor a Cristo. Já a Filadélfia simboliza a igreja que vai ser conduzida para o deserto. E esta é a porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força porque não depende de vocês, mas diga ao fraco, eu sou forte porque Jesus está conosco nos guardando. Porque guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. E conectando com Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 9, olha só o que está escrito, fazendo uma conexão com Apocalipse, capítulo 12, e com esse texto de Apocalipse 3 e 8, de uma porta aberta. Então, tudo que aconteceu com o povo que saiu do Egito, que estavam frente ao Mar Vermelho, e atrás vinha um exército de Faraó, só que eles conseguiram passar pelo poder de Deus pelas águas, as águas protegeram eles, mataram os exércitos de Faraó, e eles chegaram ao deserto, para esse local. E, por causa de Caleb e Josué, figura das duas testemunhas, que foram fiéis, eles adentraram a Terra Prometida e resistiram nesse tempo de tribulação. Porque a gente acha, muitos acham, que eu não vou ser a parte da igreja que vai morrer, vou ser guardada, então vai ser tudo fácil, Deus vai fazer tudo por mim. Não. Deuteronômio capítulo 8 está escrito que Deus levou o povo para o deserto para provar o que estava no coração daquele povo, para saber se de fato eles iam crer em Deus. E, infelizmente, daquela geração que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, só Josué e Caleb, da geração de 20 anos para cima, só Josué e Caleb adentraram a Terra Prometida. Isto nos ensina que nesse período do deserto, na grande tribulação, haverá também desistências. E Êxodo capítulo 15, olha só como retrata isso, a partir do verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? É como Jesus se apresentou para a igreja de Filadélfia. Eu tenho as chaves da morte, do mundo dos mortos, as chaves de Davi. O santo e verdadeiro. Ninguém pode contra mim. E no verso 12 de Êxodo 15, estendeste a destra, e a terra o estragou, tragou o exército de Faraó. É exatamente o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, tipificando a igreja, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, a igreja ela vai ser conduzida para o deserto de uma forma miraculosa, maravilhosa. E se conseguirmos chegar lá, se formos a parte da igreja que não vai ter que dar a sua vida, e estivermos vivos, claro, no deserto, meus irmãos, nós precisamos perseverar, porque não vai ser moleza no deserto. Eu até anotei aqui um texto de Deuteronômio 8, não vou ler tudo, e ele fala que, nesse contexto de tribulação no deserto, Deuteronômio 8, a partir do verso 5, depois, irmãos, leem em casa a partir do verso 1. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus, no deserto. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Para eles, era a terra de Canaã, para nós, é o milênio. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Se quisermos, de fato, adentrarmos a nossa terra prometida, nós precisamos perseverar. Porque o que me parece é o seguinte, eu vejo muitos irmãos que estão se alegrando com a volta de Jesus. Isso é bom. Entretanto, eles precisam compreender que vai haver um período que vai anteceder essa volta de Jesus. Então não vai ser essa moleza. Então vou ver minha vida, vou progredir, prosperar, estudar, curtir a vida, viajar. Daqui a pouco Jesus volta. Não, haverá um período de 7 anos. Então nós devemos nos preparar para esse período. Amar a volta de Jesus somado com a preparação para esse período. Porque esse período, meus irmãos, principalmente quando começar a grande tribulação, não vai ser fácil. Então nós devemos estar devidamente com a casa cavada sobre a rocha, ouvindo as palavras de Deus, obedecendo os seus mandamentos, para que nada possa nos abalar. E aqueles que amarem a sua vida nesta terra vão perder, mas aqueles que aborrecerem a sua vida vão achá-la, vão ganhá-la para a eternidade. Então será um período de renúncia,
de muita luta e de muita confiança e dependência de Deus. Não vai ser na nossa força. Então, que nós possamos orar para que Deus possa levantar mais profetas, para que possa ensinar mais sobre essa última semana de Daniel, que não vai ser fácil. Nós seremos provados e somente aqueles que vencerem, que perseverarem até o fim, é que serão salvos. Amém. Amém. Wagner Olmos. Amém. Eu quero comentar em cima desse versículo. Foi muito bem colocado aqui o que o irmão Wagner trouxe. Eu quero voltar na parte da porta aberta, que diz ali, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Sabe, existe uma doutrina que está sendo pregada, já vem sendo pregada há muito tempo, que é a doutrina da porta fechada, porta da graça. Vocês conhecem? Então, essa doutrina determina que existe um tal juízo investigativo, que eu não vejo na Bíblia, mas existe esse tal juízo investigativo, e se o meu nome passar por lá hoje, acabou para mim. Essa doutrina, ela se refere que acontece um juízo investigativo, que também não está na Bíblia, e que nesse juízo, a partir de uma data lá, que eles fizeram um cálculo meio maluco lá, e chegou numa data de 1844, e nessa data começou a passar alguns nomes. E se passar o teu nome lá hoje, irmão Wagner, acabou. O irmão tá salvo, não importa o que vai fazer depois, e não importa o que fez, porque já está julgado hoje. Entendeu? Maravilha. E o que vai acontecer? A porta da graça vai fechar para você. Só que você não sabe, então é meio injusto, né? Tipo assim, você não sabe. Mas a porta da graça vai fechar para você. Só que não é o que eu vejo na palavra de Deus. Então as pessoas creem numa doutrina maluca e depois não sabem o porquê que não tem um entendimento. Olha o que a palavra nos diz. Eis que ponho uma porta aberta diante de ti, da qual ninguém pode fechar. E é exatamente a referência que eu fiz no comentário passado. Porque quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, nos revela. O livro de Hebreus, no capítulo 10, ele vem nos falando tudo o que acontecia no santuário terrestre da primeira aliança, não da nova, e que arremetia para um dia em específico, aonde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era um dia em específico, somente naquele dia, né? No 7º mês, no dia 10, é isso, né, Wagner? Se eu não me engano. Dia 10, dia da expiação. Dia 10, é o dia da expiação. Ele entrava lá e o povo não tinha mais nada para fazer. Porque quem chegava até o dia da expiação é porque passou por todas as outras fases das festas. Mas o que eu vejo? Um sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos. E o versículo, o capítulo 10 inteiro, nos fala que isso tudo é uma alegoria, por isso que não precisa mais se repetir tais rituais, porque agora nós temos um sumo sacerdote que pelo seu próprio sangue adentrou aos céus de uma vez por todas. Mas isso daqui não foi em 1844, isso foi a partir do momento que ele morreu e ascendeu aos céus. Entende? Então, para nos exemplificar de que todo esse ritual agora passou e agora a gente tem que estar atento para a nova aliança, é que eu vou ler para vocês aqui Hebreus 10, do 16 em diante. Esta agora é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis. Por quê? Porque ali onde é que estava? No Santo dos Santos. Um lugar inacessível, uma porta fechada. Agora não. Porém a minha lei sobre o seu coração e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desse, já não há oferta pelo pecado. Todo o ritual acabou. Mas olha o ponto interessante que eu quero trazer para vocês. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele descortinou, pelo véu que é sua própria carne, o véu que se rasgou, nos deu esse acesso ao Santo dos Santos. A literalidade disso, para você que ainda não entende, é o seguinte: o acesso é quando você dobra o seu joelho e ora, você se achega junto ao trono da graça. Esse mesmo santuário que nos mostra lá em Apocalipse 11, esse mesmo santuário que está sendo medido, ou alguém vai lá no céu medir um santuário? Não. O que está dito lá? Mede os adoradores que estão em volta do altar. Quem é que está em volta do altar, irmão Wagner? Quem está com o joelho dobrado. Senão eu não vou chegar em volta do altar.
Então essa porta, ela está aberta, não em 1844, tá? Essa porta foi aberta a partir da ascensão de Jesus, a partir da sua morte, que ele descortinou esse caminho. Você quer acreditar em um profeta, quer acreditar em que você quiser, fica à vontade. Eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus me dá essa autoridade e intrepidez que antes o homem não tinha. Entendeu? Então, assim, Jesus não fechou a porta. Nem para o ladrão da cruz, que fez um monte de coisa de errado, no último momento se arrependeu. E nós estamos falando aqui de arrependimento. E quando a gente fala de arrependimento, a oportunidade ela é dada em vida. Nós somos julgados em vida. Nós somos julgados pela nossa ação em vida. O juízo que teremos do trono branco não é um juízo para determinar quem estará ao lado do Senhor, porque quem vai julgar é os santos. Se os santos vão julgar, já estão julgados. É um juízo que vai mostrar a condenação do ímpio. Entende? Então, nós estamos aqui trabalhando e batalhando para o avanço desse reino, para agregar mais pessoas, porque a porta continua aberta ainda. Enquanto há vida no seu coração, enquanto você respira, há oportunidade. E o que a gente está trazendo para você é arrependimento. Não existe porta fechada, não existe doutrina de porta da graça que se fecha, não existe. Tá bom? Então, medite nesse ponto. Cristo Jesus nos deu esse livre acesso. Amém. Amém. A oportunidade da porta aberta é um privilégio que o Senhor está nos dando hoje. O dia do arrependimento começa hoje, começa agora. Porque os dias vão passando, os dias vão ficando cada vez mais difíceis. E a palavra do Senhor aqui, os irmãos estão trazendo, são palavras muito importantes para a meditação de cada um de nós. O Wagner Nunes trouxe a questão da provação do deserto, no qual uma parte do povo será levado como asas de águia. Percebe que essa expressão asas de águia foi dito para o povo lá do deserto, quando eles saíram do Egito. Está em Êxodo 19, verso 4. O Senhor falou com eles: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. O Senhor falando lá, Êxodo 19, é o momento do Monte Sinai, onde o Senhor se manifestou com grande glória para aquele povo, e ele falou para eles que tirou da terra do Egito com asas de águias. Este cenário de Êxodo vai acontecer novamente. Por isso que eu convido você a realizar conexões das mensagens de Filadélfia com as mensagens de Esmirna, lá de Isaías, a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, tem mensagens para as duas testemunhas lá. E muito importante também quando Wagner comentou acerca da provação do deserto. Por quê? Porque lá é um momento do tete a tete com Deus. O Senhor vai provar cada coração. E aqui no Ezequiel, capítulo 20, a partir do verso 35, diz assim: e vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara da correção, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes. E quantos rebeldes têm se levantado nos dias de hoje? A apostasia cada vez mais se instalando dentro das igrejas, desviando muitos domésticos da fé, e essa apostasia tende a aumentar cada vez mais. E os rebeldes, aqueles que abandonam a fé genuína, infelizmente é um cenário que está se desencadeando. E muitos pensam somente na última trombeta, como disse o Wagner Nunes aqui. Só pensa no arrebatamento.
Eu trouxe um vídeo, os primeiros vídeos aqui do canal, no YouTube, e eu fiz uma pergunta. Você está se preparando para o arrebatamento? Você está pensando somente na última trombeta e nas trombetas que antecedem o arrebatamento? Você tem se preparado para elas? Uma pergunta que eu deixo aqui, porque é muito importante. A preparação para os últimos dias é crucial para cada um de nós. Entendermos o propósito do Senhor para as nossas vidas, para a igreja, porque ela vai participar desses últimos dias. Os profetas declaram isso. E se nós entendermos a lei e os profetas, vamos entender o Novo Testamento e principalmente as revelações do Apocalipse. Amém? Louvado seja Deus. Uma carta muito poderosa, importante. Vamos avançar no próximo versículo. Aqui. Apocalipse 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Wagner Nunes. Eu anotei um texto aqui muito interessante de Isaías, capítulo 60, tem tudo a ver com esse texto aqui. Isaías 60 é maravilhoso porque nos explica exatamente como é que vai estar a terra e os povos antes da volta de Jesus. Isaías 60, a partir do verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Porém, sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória vê sobre ti. Então aqui nós vemos um cenário de muita treva na terra e escuridão nos povos. Trevas tipificam ignorância, escuridão, eles não sabem para onde estão caminhando, porque o anticristo promoveu o ápice da apostasia. A lei foi retirada, não dos nossos corações, mas do governo aqui na terra, porque a igreja, ou parte dela está morrendo, ou a outra parte está sendo guardada. E vamos dar aqui um salto para o verso 8. Olha só, falando acerca do arrebatamento da igreja. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Estou falando acerca do arrebatamento. Voando só pode ser arrebatamento. Os inimigos vão ver isso, porque está escrito em Apocalipse 11, que na 7ª trombeta vai haver esse arrebatamento. Aí ele continua no verso 9. Certamente as terras do mar se aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem os filhos de longe, com eles a sua porta, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão seus muros, está falando acerca do povo no milênio, em que esses estrangeiros são as nações que restarão, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Vamos pular aqui para o verso 14, que conecta nesse contexto que eu falei com os irmãos, que a igreja vencedora, perseverando até o fim, ela vai ver a derrota dos seus inimigos e vai experimentar da vitória. E no verso 14, também virão a ti, inclinando-se os filhos que te oprimiram. Olha só o detalhe. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo Israel. É exatamente o que está profetizado aqui em Apocalipse 3 e 9. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. E no verso 15 de Isaías 60, de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração.
Por quê? Porque o Senhor, ele tem a chave de Davi. Ele é vencedor. E todos que nascem de Cristo Jesus nascem da sua vitória. 1 João 5,4. Todos que nascem de Deus vencem o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé perseverante, a fé que crê nas promessas de Deus. Em Isaías 49, também interessante, versos 22 e 23, olha o que está escrito. Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, vitória. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os seus aios, e rainhas as suas amas. Olha o detalhe, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, igreja de Filadélfia, eis que fareis os que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, meus irmãos, nós lemos aqui um texto maravilhoso de Isaías 60, falando acerca do que vai anteceder a volta de Jesus, tribulação e angústia, e da glória que nós vamos experimentar na ocasião da volta de Jesus. Então, nós precisamos ter o espírito dessa igreja de Filadélfia, perseverar naquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus falou que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, meus irmãos, Filadélfia é uma igreja confiante no caráter de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda que isso possa custar uma tribulação no deserto, em que nós até não nos alimentaremos somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós devemos confiar em Deus e não cair na pilha de Satanás, que vai fazer como fez com Jesus, transforma essas pedras em pão, né? Já que vocês foram revestidos de um poder superabundante na primeira semana, então transforma as pedras em pão e nós seremos tentados a declarar a palavra de Deus para que ele possa trazer o alimento. Mas nós estaremos, se nós estivermos fiéis e conectados com Deus, nós vamos dizer na cara de Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, meus irmãos, Filadélfia é uma igreja unida, confiante no caráter de Deus, ciente de que no final da tribulação nós seremos mais que vencedores e aqueles que são da sinagoga de Satanás vão se prostrar diante dos nossos pés e conhecer que mesmo em meio àquela tribulação teve um Deus que nos ama e que nos tratou como filhos, nos disciplinou como filhos para que possamos passar dessa tribulação maduros, mais que vencedores e recebermos a coroa da vida. Amém. Amém, amém. Wagner Olmos? Amém, sim. É só fazer um comentário que o irmão Wagner Nunes trouxe aqui, eu acredito seja tanto suficiente, mas uma percepção, se os irmãos perceberam, que essa carta, ela traz a informação de uma outra carta. Então, para aqueles que pensam assim, já vi muita gente criticar, não, as igrejas do Apocalipse são tempos históricos. Eu não acredito assim. Eu acredito que elas estão convivendo ao mesmo tempo. É uma referência onde cada ser humano ele pode se adequar ou se enquadrar dentro de uma dessas cartas. Essas cartas, elas são reveladas para quem? Para quem tem ouvido. Quem é que tem ouvido? Todos nós. Entende? Então, quer dizer, é uma situação feita para nós. E quando a gente vê, então, já que está falando ali, os da sinagoga de Satanás, que assim mesmo se declaram judeus e não são, vamos ler ali onde é que está. Qual é a carta que mostra isso? É a carta de Esmirna, que diz assim, versículo 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só, Jesus está reconhecendo a tribulação dos puros dentre essa igreja. E ele agora praticamente move esses puros, traz para a igreja de Filadélfia e diz assim, ó, eu vou fazer os da sinagoga de Satanás reconhecer que eu te amei. Olha só, Jesus nos dá a vitória
logo ali na frente, irmão Vale. A vitória está logo ali na frente. Entende? Hoje nós podemos estar sendo escarnecidos aqui, porque somos chamados muitas vezes de herege, somos chamados muitas vezes de ignorantes, ou não respeitamos muitas vezes a história, né, dos patriarcas da igreja, ou se não, como já me falaram, a exegese. Eu já ouvi isso, sabe? Palavras fortes. Vocês não têm exegese. Não, eu posso não ter exegese, eu tenho a palavra. E a palavra me revela. A palavra me revela. E lá na frente, esses estudiosos, esses que têm as polpas de serem os doutores da lei, que ainda tem hoje, tá? Os doutores da lei ainda vejo hoje. Os doutores da sabedoria, eles vão reconhecer. Eles vão olhar e vão reconhecer. Porque eles vão ver o quê? O brilho do firmamento. Eles vão ver o brilho do sol sobre a igreja, sobre os justos. Então Deus vai colocar eles prostrados aos pés e vão reconhecer que realmente Deus nos amou. Eu não vejo promessa maior do que essa. Para mim é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Realmente essa conexão é profunda. Novamente voltamos para Esmirna. Olha só. É verdade. Interessante, né? Os que se dizem judeus e não são, tanto para Esmirna como para Filadélfia, o apontamento para as duas testemunhas, apregoando mensagem que para muitos que se dizem doutores da lei, né, parece loucura. Mas o Senhor já nos colocou isso na sua palavra, que para muitos, né, é loucura, mas para Deus, né, é propósito. Então, quando as testemunhas despertam para anunciar o evangelho genuíno do reino, para muitos será loucura, mas para o Senhor o cumprimento de um propósito. E eu percebo que muitos vão permanecer com o coração duro, com dura cerviz, vão ouvir as proclamações das duas testemunhas e não vão seguir as duas testemunhas, não vai achar dentro do coração deles o arrependimento. Vai chegar na metade da semana, vai encerrar o ministério das duas testemunhas e vai começar o quê? A afronta destas pessoas contra as testemunhas. Aí vai começar o processo de provação das testemunhas. Mas os que perseverarem até o fim receberão corpo glorificado. E esse corpo glorificado acontece no final da semana, nos 1260 dias, ou como Jesus declarou no Evangelho de João, no último dia. Esse último dia é o último dia da profecia das 70 semanas de Daniel, no qual muitas doutrinas, infelizmente, é interpretado de forma inadequada. E neste último dia, 1260 dias, vai ser um momento glorioso, porque será o arrebatamento. E no intervalo de 1260 até 1290, onde culmina na Batalha do Armagedon, há uma diferença de 30 dias. Esses 30 dias não está aqui no livro de Daniel à toa. É um período de 30 dias de muito pranto para aqueles que desacreditaram da mensagem genuína do reino apregoado pelas duas testemunhas. De pranto, de quebrantamento, de arrependimento de fato. Mas aí já vai ter... eles já terão perdido a oportunidade de receberem o corpo de glória. E esses 30 dias de luto tem aqui na lei. Os judeus, os israelitas tiveram 30 dias de luto pela morte de Moisés, está aqui em Deuteronômio 34:8. Tiveram 30 dias de luto pela morte de Arão, está em Números 20, verso 29. Então, nós precisamos meditar nesses detalhes. E precisamos, principalmente,
nos debruçar e entender o que o Senhor requer de nós nesses dias. Amém? Amém. Eu acho interessante, Louvado seja Deus. Eu achei interessante tua colocação, irmão Ricardo, a respeito desses 1260 dias da grande perseguição, porque o versículo 10, ele vem nos trazendo isso, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí vem aqueles, né, que dizem assim, a igreja vai ser tirada antes, viu? O versículo está nos mostrando isso. Só que não é isso que o versículo está nos mostrando, tá? Nos guardar da provação que há de vir faz muito bem uma referência com o Egito. Uma referência com o Egito, naquele momento, naquelas pragas lá, onde Israel estava com as suas portas marcadas, os umbrais das portas marcadas, com o quê? Com sangue. Então, quando diz nos guardar da provação que vai vir, não está dizendo que a gente não vai passar pela grande tribulação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nos falta um pouco de entendimento a respeito das profecias. Quando a gente vai para Apocalipse 11, é muito bem revelado que as duas testemunhas, no momento que elas estão pregando, ninguém pode fazer mal contra elas. E aí sim se cabe esses textos. Mas o que vai acontecer depois do tempo da pregação? O que vai acontecer? Perseguição e morte. Entende? Só que nesse tempo, no tempo da pregação das testemunhas, sim, alguns vão ser protegidos no deserto. Também é outro versículo que a gente pode encontrar lá em Apocalipse 12. Entende? Então, essa teoria que existe, né, do pré-tribulacionismo, que se chama, né? Isso não tem cabimento bíblico. Porque até Jesus também fala, né, sobre essa grande tribulação que a igreja irá passar. E que depois daqueles dias é que teremos a recompensa. Depois daqueles dias é que teremos a volta de Cristo. Amém. Amém. Exatamente. Mano, Wagner Nunes? Beleza, já o Wagner citou Apocalipse 3:10. É muito interessante que nós seremos guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, guardados da grande tribulação mesmo. Estaremos aqui, mas protegidos por Deus no deserto. É bem diferente do que ser arrancado da terra e ficar lá nesse período da grande tribulação, enquanto que a outra parte da igreja está sofrendo. Isso não tem cabimento realmente. Mas aqui não. Seremos guardados da hora da provação porque seremos conduzidos para esse local em que seremos guardados por Deus. E eu vejo esse Salmo 91 falando rigorosamente acerca desse período que estaremos no deserto, guardado por Deus. É claro que ele tem uma camada de revelação para a nossa vida, mas ele se completa, ele culmina nesse período em que a igreja estará guardada no deserto. Vamos ler? Olha só que tremendo, dessa perspectiva da igreja guardada no deserto. Porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Lá é um esconderijo. Nós não seremos alcançados lá. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da perseguição dos nossos perseguidores, do anticristo dos seus súditos. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A igreja, a mulher, será levada com asas como que de águia para o deserto. Olha as conexões. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Porque o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então seremos livres da morte que assola ao meio-dia. Cairão 10.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque nós não vamos ver a morte, a parte dessa igreja. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nós veremos os súditos da besta e a própria besta sendo julgada e lançada no lago de fogo. Ele continua, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá.
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ou seja, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16 e 20. Então nós pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o leãozinho e a serpente, nós venceremos. Por quê? Porque a mim se apegou com amor. Então eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. No tempo da aprovação no deserto, se nós formos aprovados, nós de fato conheceremos o nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, olha aí, nesse período de deserto haverá angústia. Não vai ser molezinha, não. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei da morte e o glorificarei. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O apóstolo Paulo também leu o Salmo 91. E no verso 16, saciá-lo-ei com longevidade, imortalidade, redenção do corpo incorruptível, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós veremos a Jesus como ele é, o nosso Senhor, que nos salva. Então, meus irmãos, Igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que crê no caráter de Deus, conhece de fato que Deus tem a chave de Davi e que repassou essa chave para nós. Nada vai acontecer conosco, nós andaremos em unidade, totalmente confiante na promessa. Tanto que ele fala no próximo verso, depois vamos meditar, para que nós possamos conservar o que temos, para que ninguém tome essa recompensa, essa coroa que nos será dada ao vencedor, aos vencedores. Então, meus irmãos, esse texto de Apocalipse 3 e 10, ele se conecta profundamente com esse Salmo 91. Deus vai nos guardar, mas nós devemos perseverar até o fim, nesse período da grande tribulação no deserto. Amém. Amém. Glória a Deus. E citando aqui já o verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Eu já conectando aqui com uma passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, diz assim: porque qual é a nossa esperança? Ou gozo? Ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? E aí ele complementa aqui no capítulo 3, verso 3, ó. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse entendimento, e ele fez de tudo para transmitir esse mesmo entendimento. E nós enxergamos essas conexões nas cartas das 7 igrejas, principalmente essas de Esmirna e de Filadélfia. Wagner Omos. Sim, esse versículo 11, ele é fantástico, porque diz assim: venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se eu tenho que conservar o que eu tenho para que ninguém tome a minha coroa, é porque, lógico, que eu posso perder ela. Então eu preciso vigiar dia e noite. Essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre, bíblico também não é. Então, devemos estar vigilantes todos os dias. Eu trouxe um texto aqui que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A perseverança, ela está aliada nesse ponto ao amor. Se a gente ama a Cristo de todo o coração, nós vamos perseverar na obediência. Nós vamos estar vigilante todo momento, vigilante contra as ciladas do inimigo, para que não venhamos ser surpreendidos. Entende? Então, é fantástico. A vigilância, ela precisa estar sempre à frente do cristão.
Porque, infelizmente, nós ainda estamos na carne. Podemos provar, sim, de todos os benefícios do Espírito habitando dentro de nós? Podemos, mas a carne é fraca. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso imensamente. Passou por provações na carne. Por que a gente não vai passar? Então, assim, por mais que a gente venha errar, vamos lembrar, eu tenho uma coroa. Eu tenho uma coroa. Se eu desviar em algum ponto, volta para a estrada. Não tem problema, de vez em quando dá uma sonequinha, a gente desvia e fala, opa, voltei. Volta para a estrada, tu tem um rumo a seguir. Entende? Vamos perseverar, porque a nossa coroa já está garantida. Amém. Você vê que interessante que a coroa da vida também é citada em Esmirna? É mesmo? Ser fiel Não até a morte. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, o tanto de conexões que tem. Muita Esmirna. Exatamente. Algum complemento aí, Wagner Nunes? Tenho sim. Enquanto o irmão falava no venho sem demora, eu lembrei do texto de Abacuque. Abacuque é um profeta que profetiza quase que 100% da grande tribulação. Ele começa o seguinte, tendo uma visão, falando, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, ao ápice da apostasia, né? E a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Ele viu uma visão da grande tribulação, do sofrimento da igreja. E no capítulo 2, ele pôs seu posto de sentinela e tomou posição para aguardar qual a resposta que o Senhor daria acerca da queixa dele. Até quando, Senhor? Então o Senhor respondeu no versículo 2 de Abacuque 2. Escreve a visão em tábuas, para que leia facilmente até quem passa correndo. Pois a visão aguarda um tempo determinado. São 3 anos e meio de grande tribulação. Ela fala do fim e não falhará. Olha o detalhe. Se tardar, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Eis que venho sem demora. Aí ele, no capítulo 3, ele encerra, porque ele vê o desfecho de tudo. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, diante dessa grande tribulação, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, esse venho sem demora está falando acerca, aguenta firme, porque a visão ela vai ter que se cumprir, ela tem um tempo determinado, continue perseverando, para que ninguém tome a sua coroa, porque se você perseverar até o fim, aí você vai experimentar os benefícios dessa perseverança. Vocês serão imortais, receberão o galardão e terão o direito de reinar comigo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Então esse venho sem demora é uma palavra de conforto, é uma palavra de perseverança, continue firme. Amém. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Então, Filadélfia também tipifica uma igreja perseverante, porque ela não está correndo sem meta, ela está correndo com meta, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9. Eu corro com meta, e a minha meta não é alcançar uma coroa que um corredor ganha, que um atleta que tudo se domina ganha para ganhar essa coroa corruptível, não. Eu corro com meta para alcançar não essa coroa corruptível, mas uma coroa que durará para sempre. Então, meus irmãos, palavra de perseverança para nós. Amém. Se nós perseverarmos, nós vamos ver a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha só outro detalhe interessante, né? As 2 testemunhas vencedoras receberão a coroa da vida. Verdade. E aponta para reino e sacerdócio.
segundo a ordem de Melquisedeque, reinando com Cristo no milênio. Promessa valiosa para os seus remanescentes. Louvado seja. Amém. Vamos partir para o verso 12? Vamos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Wagner Olmos. Ai, amém. Tem gente que diz assim, eu vou virar uma coluna? Eu vou levar o nome de Deus? Meu nome vai ser Jerusalém agora? Então a gente tem que cuidar com todas as literalidades e prestar atenção, muitas vezes, na espiritualidade que Deus quer nos trazer a partir dos versos. O irmão trouxe aqui sobre as duas testemunhas, e é engraçado, né? Eu gravei, semana passada, um vídeo sobre os mistérios, o mistério de Deus, e é uma referência do livro de Efésios. E eu separei um texto aqui para nós a respeito exatamente deste santuário. Vamos lá então. Efésios 2, versículo 14 em diante, tá? Vou ler para vocês. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei de mandamentos, que consistia em ordenanças para dos dois criarem em si mesmo um novo homem. Então ele está pegando essa toda divergência, está criando um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Entende? A unidade é igreja, um corpo, e o cabeça é Cristo. Matando com ela todas as inimizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Qual é a morada de Deus? É o coração do homem, é o corpo do homem. Então o texto já está nos trazendo: ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus. Jesus Cristo, a pedra de esquina. Começa a colocar alguns tijolos, nós somos essa coluna agora. E aí chega mais, irmão Wagner, chega mais, irmão Ricardo, vamos botando nossos tijolinhos. Vamos chegando mais irmãos, vamos construindo esse templo. Vamos construindo, entende? Vamos levantando este santuário. E depois vem nos trazendo aqui ainda sobre essa cidade santa. E aí eu faço uma pergunta para você, literalista. Jesus vai se casar com uma cidade? Porque em Apocalipse 21 diz assim, Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ué, Jesus vai se casar com uma cidade? Quem é essa cidade? Quem são essas casas? Quem são essas moradas? Quem são esses edifícios em que Jesus vai casar? Somos nós. Nada nos impede, e eu tenho certeza que as nossas moradas vão ser esplêndidas, que essa nova Jerusalém, a gente não tem noção de como vai ser. A gente pode pensar, mas a própria palavra nos diz que olhos alguns não viu, e ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vai ser esplêndido. Mas por que a gente não pode pegar essa citação espiritual, internalizar e saber que nós somos esse santuário? Este mesmo santuário que hoje está profanado e que precisamos todos os dias vigiar, precisamos fazer essa purificação, para que um dia podemos ter esse direito, né, que eu acho que, sei lá, se algum ser humano poderia ter, de ter o nome de Deus gravado.
em nós. Isso é muito forte, isso é muito forte. Amém. Verdade. Precisamos internalizar e precisamos aprender mais sobre o que Deus nos mostra a partir das suas revelações. Amém. Verdade. É incomensurável o que o Senhor tem reservado para nós. E o que nós precisamos agir hoje. Nós precisamos buscar essa unidade que o irmão Wagner Ombos disse aqui. É uma edificação, no qual um precisa do outro, mutuamente. Eu tenho aqui os talentos que Deus me deu e preciso usar para a edificação daquele que está do meu próximo. E essa promessa é linda, essa edificação plena, eu enxergo aqui em Isaías 11, que vai acontecer quando desterrar a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Se você ainda não conhece o mistério de Deus, se você ainda não conhece as duas casas de Israel, busque esse entendimento, porque é uma candeia que vai mostrar para você a revelação das profecias bíblicas. Amém. E você vai passar a enxergar a maravilhosa obra de redenção sobre a humanidade. E você precisa participar. Deus está chamando você para participar. Amém. Mas para isso, precisamos lançar por terra o nosso orgulho, o nosso coração, o nosso entendimento, as doutrinas humanas, os nossos pensamentos e convicções que não agradam o Senhor e buscar servir o nosso próximo. Amém. Servir com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os recursos que Deus colocou na nossa mão. É uma edificação mútua, conjunta. Não somente os que estão dentre os gentios, a casa de Israel que vai voltar, mas também lá na casa de Judá. São gentios e judeus sendo preparados por Deus nos últimos dias. Amém. Para esta edificação poderosa. Amém. Que vai alcançar muitas vidas. Então isso é muito importante. Essa cidade, essa promessa do Senhor é rica, é linda, é maravilhosa para nós. Irmão Wagner Nunes, algum complemento aí para nós? Amém. Esse texto de Apocalipse, acerca do novo nome, eu lembrei da situação de Jacó, quando ele lutou com o anjo e venceu e recebeu um novo nome. Interessante que no contexto de Romanos 9 até o Romanos 11, fala acerca da união das duas casas. E ele cita, no Romanos 9, aquele texto de Oséias, capítulo 1, no lugar onde se dizia, não és meu povo, será chamado meu povo, onde não alcançaste misericórdia, alcançar misericórdia. E dentro desse mesmo contexto, no capítulo 11, a partir do verso 25, está escrito: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Jacó teve o nome mudado para Israel, o novo nome que ele recebeu. Todo Israel, a nova Jerusalém, a igreja será salva. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó, de enganador, a sua impiedade para receber esse novo nome. E esta é a minha aliança com eles quando remover os seus pecados, que será no dia da expiação. Em Gênesis capítulo 32, Jacó lutou com o anjo, prevaleceu, recebeu o novo nome de Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu, perseverou até o fim, no período da perseguição. E no capítulo 35, Deus aparece de novo para Jacó, a partir do verso 9. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E olha o contexto, meus irmãos, verso 11. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso,
seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, judeus e gentios, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes te darei esta terra. Olha aí, na ocasião da volta de Jesus, receberemos a terra. Então, aqui o novo nome é Israel. Todo Israel será salvo, judeus e gentios, a nova Jerusalém. Amém, queridos? Que descerá do céu. Claro, é um contexto também literal, porque a gente não vai viver para todo sempre no nada. Não, vamos ter um local físico. Sim. De fato, o céu vai descer, porque o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, o trono de Deus vai descer, Jesus devolverá um reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Haverá também uma nova Jerusalém, que é o céu se difundindo com a terra, um novo céu e uma nova terra. Mas a cidade, essa cidade sem a noiva, não tem graça, porque a graça é Pai, o Filho e a Igreja reinando para todo sempre. Então, juntando tudo isso, e nós receberemos esse novo nome, Israel, porque lutamos com Deus e com os homens, contra os homens, e prevalecemos diante de todas as circunstâncias. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai nos levar a uma posição de vitoriosos. Ela nos gera esperança. Só para finalizarmos aqui, acabei de lembrar de um texto, eu não, o Espírito Santo, de Romanos, rapidinho, capítulo 5, falando acerca das Escrituras. Então, quem estiver ouvindo esse podcast, entenda que a palavra de Deus sempre vai gerar em nós esperança. Esse é o consolo que as Escrituras nos dão. É a palavra de Deus. Por isso que nós temos que fazer com que ela habite ricamente em nós. É a única maneira de nós vencermos, meus irmãos, é através da palavra de Deus. É Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo que a Escritura nos dá, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E o Deus que concede perseverança nos dê ânimo e um espírito de unidade. Filadélfia, amor fraternal, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Amém. as Escrituras nos dão ânimo, meus irmãos. E quem está cheio da palavra, inevitavelmente, vai promover a unidade. Meus irmãos, se vocês virem, irmãos, promovendo divisão, ele não está cheio da palavra. Na verdade, a palavra só está na mente, mas não está fazendo parte dele. Porque as Escrituras nos fazem aspirar pela unidade. Então, Amém. a Igreja do Senhor precisa ser como Filadélfia. Se quisermos vencer, que possamos ter esse amor fraternal em alta na nossa vida. Amém. Louvado seja Deus. Bom, estamos encerrando aqui com aquele último versículo, né? Que Sim. versículo. Qual será? Quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ter o nosso coração aberto para ouvir o Senhor. Ouvir o que o Espírito diz, porque é muito importante, irmãos. O que nós compartilhamos aqui, o que o Senhor nos trouxe, né, de ensino aqui é muito valioso. Amém. É um ensino valioso para a edificação de cada um de nós. Amém. Então eu quero estender aqui, né, para o Wagner Olmos fazer suas considerações finais. Então, eu gostaria de falar novamente sobre esse último versículo, que eu gosto de falar em todos os vídeos, mas hoje eu quero fazer uma comparação diferente. Porque o último versículo é o mesmo em todas as cartas, mas o primeiro também é. A diferença é que o primeiro nos mostra, nos revela Jesus de formas diferentes, para que a gente possa enxergar quanto adjetivo nós temos a respeito de Cristo Jesus. E o último versículo é referência a nós.
É a pergunta que eu vou fazer, que eu vou repetir. Você tem ouvidos? Então ouça o que o Espírito diz para as igrejas. E o Espírito que está falando para as igrejas aqui é Cristo Jesus. Ele está falando todos os dias. E ele diz, assim como essa carta nos mostra sobre essa porta aberta, ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ouça a voz do Espírito. Amém, amém. Suas considerações finais, Wagner Nunes. Amém. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quando vier a vontade de desistir, lembra da coroa, lembra da recompensa. Nós não caminhamos sem meta, nós temos uma meta. E a meta é a coroa incorruptível. Vale a pena, meus irmãos, perseverarmos até o fim, diante das tribulações. Olhem para a meta, olhem para a coroa, prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vale a pena sofrermos por amor a Cristo, porque importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. A igreja que vai anteceder a volta de Jesus será uma igreja unida, fiel, sofredora, perseverante, com metas. Ela sabe o que está por vir. Então que possamos esperar, porque aquele que diz, breve venho, ele virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, esse é um caminho maravilhoso. Nada nesse mundo pode tirar essa meta de nós. Nós vivemos em função dessa única esperança. Afinal, como está escrito em Romanos 8:24, nessa esperança que nós fomos salvos. Então é para lá que nós estamos caminhando. Então, não desistam por causa das tribulações. Perseverem. Tende motivo de toda alegria por passar por várias provações, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Irmão Louvado Ricardo, seja Deus. o que vem na próxima igreja, irmão Ricardo? Dá um spoiler aí para nós. É a última igreja, Laodiceia. A gente percebeu das 5 igrejas que sofrem repreensão de Jesus, Laodiceia está no fundo do poço, né? Tomado pela apostasia. A gente vem tratando muito disso aqui e eu tenho certeza que tem mensagem do Senhor valiosas para cada um de nós aí. E fique conosco, acompanhe esse podcast, tá sensacional. Amém. Amém. Nós agradecemos aqui, agradecemos a sua presença, você que tem ficado até o final do podcast, assistiu tudo. Eu vou te fazer um pedido hoje. Escreve aqui embaixo, comenta aqui, até o final. E nós vamos saber que você ficou com a gente até o final. Porque se você não ficou até o final, você não vai escrever. É só para nós sabermos quem é você. E a gente quer te conhecer também. Nós estamos aqui em busca de uma unidade, tá? Se você quiser compartilhar um pouco da sua história, aprender um pouco mais conosco, a gente tem um grupo de estudos também no WhatsApp, o grupo Remanescente. E de vez em quando a gente coloca estudos lá, a gente para um tempo para estudar. A gente consegue consolar alguns irmãos e sermos consolados também. Isso é muito importante. Então tá feito esse convite. Não se esqueça também de seguir aqui o canal Vozes de Trombeta, o canal do irmão Wagner Nunes e o canal Remanescente. Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Até a Um próxima. abraço.